Fala meu mano, bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez de um fazendeiro que todo mundo achava que ele era só um fracassado patético. Mas no fim das contas, o mano acabou se revelando um herói lendário e ainda casou com duas bruxas totalmente fora do seu alcance, mano. E vou ter que dizer, esse daqui é daqueles tipo de protagonista que você odeia amar, mano, porque esse cara é meio babaca, tá ligado? Então se você ficou curioso, já deixa aí seu like primeiramente, se inscreve no canal e fica até o final do vídeo que eu tenho que dar um recadinho meio sério, tá ligado? Então tamo junto e bora pro conteúdo. Tuca era um fazendeiro solitário da vila de Cheza. 3 anos depois que o lendário herói Shen selou o portão do inferno, ele simplesmente se abriu de novo do nada, e o mundo passou a ser invadido por demônios na superfície. Mas o Tuca não ligava nem um pouco pra isso, mano, que se foda. O único foco dele era lidar com a ausência de uma mulher na sua vida, se distraindo de forma bem esquisita pra dizer o mínimo, mano. O cara simplesmente estava vestindo vegetais como se fossem gente, e com pensamentos além, mano. Esse é tipo daquele cara que ele pega a melancia e faz, você entende, tá ligado? Totalmente pirado, mano. Num desses dias bizarros, enquanto ele estava no auge da sua maluquice, quem aparece é Yuna, a sua amiga de infância. Ela simplesmente dá um sermão e manda ele crescer, parar de agir como um crianção perturbado. Como um bom nerd doido, ele começa a falar sobre os seus vários planos para um apocalipse zumbi, e no meio da conversa jura que vai proteger os melões suculentos dela, se é que você me entende. A Yuna obviamente dá um chute certeiro nas partes dele, e ainda diz que zumbi nenhum chegaria perto de um fracassado feio igual a ele. Mas o nosso prota segue na vida dele, né? Empolgado com a armadilha brilhante que construiu, no estilo do Minecraft, mano. Tão óbvia que até um burro cego evitaria. Mas de repente, um demônio aparece do nada, simplesmente brota ali, e começa a atacar os moradores. O Tuca, claro, se esconde atrás de uma árvore tremendo como uma garotinha, mano, com todo respeito. Só que aí ele vê a Yuna caindo e prestes a ser atacada. Num surto de coragem ou burrice, o Tuca decide ajudar de um jeito mais aleatório possível. Ele simplesmente começa a fazer um churrasquinho e grelhar uma carne de porco, achando que o monstro ia preferir a carne no estilo americano. Mas o demônio tá mais interessado mesmo só nos melões ali do lado. Mas antes que ele consiga atacar, um herói aparece do nada e corta o monstro em pedacinhos na hora. O herói Shen já começa a se exibir pra Yuna, que fica toda derretida. Ela até convida o cara pra ir até a casa dela prometendo uma recompensa. Só que antes mesmo de aceitar, o Shen sente o cheiro da carne do Tuca e vai até lá provar. Só que o mano cai direto na armadilha e morre espetado nas estacas de madeira. Peraí, cara. Morri! O cara morreu! Os moradores entram em pânico com a morte do Salvador e começam a praguejar o Tuca. Eles querem levá-lo ao julgamento, mas percebem que com a morte ridícula do herói, ninguém vai acreditar neles e podem acabar sendo culpados. Para se salvar, então eles decidem esconder o corpo. Mas os problemas do Tuca só estavam começando. No dia seguinte, ele acorda dentro do corpo do herói, acha que tá sendo alucinação e vai até a casa da Yuna para conferir. No começo, ele fica puto de estar preso naquele corpo, mas depois lembra que Yuna é apaixonada pelo herói. Aí já viu, né, mano? O cara simplesmente muda de ideia rapidinho. Essa podia ser simplesmente a chance dele de abandonar a vida de noites solitárias batendo uma. Nisso, a Yuna vira praticamente uma modelo do Instagram pra ele, se exibindo e tudo. Mas logo percebe que ele tá fedendo a cadáver, e desconfiada dá um tapa que faz o olho dele cair. O susto é tanto que ela pega um pedaço de pau pra meter a porrada no zumbi. Mas o Tuca revela quem é de verdade e toma mais uma paulada de verdade. Essa foi merecida, até gostei. Enquanto tentam entender o que tá rolando, ouvem uma voz vinda do campo. Aí uma garota chamada Arne, que tá pendurada dentro de umas armadilhas, diz que foi a sua necromancia quem causou isso. Eles correm até ela e ela promete explicar tudo, se tirarem ela dali. Ela conta que fez uma promessa a Shen: se ele morresse, ela entregaria o seu corpo a alguém que tivesse potencial pra salvar o mundo. E simplesmente escolheu o Tuca, porque além de ter matado
matado o Shen, ainda capturou ela com essa armadilha aí, mano, essa armadilha besta. Mas antes mesmo que ele entenda o que tá acontecendo, a Yuna já aceita a missão por ele e diz que vai junto. Quando ele protesta, a Arne ameaça destruir o corpo verdadeiro dele, que tá trancado num artefato mágico chamado o Caixão dos Vivos, e sem opção, ele aceita o seu destino. Arne leva os dois até Belon, o lugar onde o herói original treinava. Enquanto Tuka e a Yuna discutem, como sempre, um grupo de garotas aparece idolatrando o novo herói, o que mata qualquer dúvida na cabeça do Tuka de que vale a pena bancar esse papel. Nisso, depois ele entra numa loja de armas e torra quase todo o seu dinheiro tentando impressionar as garotas. O resultado, só sobra grana para um quarto. Quando pede pra Arne ajudar com algum trocado, ela diz que nunca ganhou nada, afinal necromancia é tabu. Mesmo assim, eles aproveitam a cara do herói para ganhar um rango de graça e decidem continuar se aproveitando da sua fama. Isso deixa as meninas envergonhadas e elas decidem se registrar na guilda dos aventureiros. Justo quando Tuka começa a protestar, dois brutamontes aparecem oferecendo ajuda para dar um jeito no fedor dele, mas para saber se ele é mesmo o herói, pedem que ele enfrente o guarda-costas deles num duelo. Motivado pela chance de ver umas curvas femininas por perto, o nosso prota aceita sem pensar e confiante acredita que vai vencer com a espada sagrada. Só que na hora do golpe, a espada entorta, era uma farsa e ele leva um socão na boca, o olho cai e a farsa é revelada. A galera da cidade já se junta pra dar uma porrada nele, mas enquanto isso na guilda, as meninas pegam uma missão que paga muito bem pra matar demônios. A Yuna tá empolgadíssima quando aparece o Lord Kyle, antigo companheiro do herói. Ele pergunta pela localização do Shen e a Arne conta tudo o que rolou. Na cidade, o Tuka tá amarrado num tronco e prestes a ser executado como exemplo por ser um merda. Mas aí o Kyle aparece com as meninas, liberta o Tuka e entrega a verdadeira espada sagrada. Pede que ele imagine uma espada gigante. Lá ele. Quando ele faz isso, a lâmina realmente se transforma e isso convence o povo de que ele é um verdadeiro herói. Mas logo em seguida, a espada murcha, o que deixa todos desconfiados de novo. A Yuna, com a maior cara de pau, diz que o Tuka pode provar que é o verdadeiro herói, derrotando mais demônios do que qualquer outro. E na mesma noite, eles recebem a notícia de que mais de 20 demônios foram vistos por perto. O Tuka entra em pânico. Ele então se vira pra Arne e xinga ela por ter dado a ele um corpo e uma espada podre. Mas ela responde que o problema é que ele tem pouquíssima mana. A Yuna concorda, dizendo que a alma dele é um lixo. O Kyle declara que com esse nível de mana, o corpo do Tuka vai apodrecer e virar um esqueleto. Por isso, propõe que ele continue no corpo do herói. A Yuna e o Tuka concordam, mas Arne recusa, dizendo que o Kyle nunca conseguiu vencer o Shen em um duelo, enquanto o fazendeiro venceu. Kyle então saca a espada e pergunta se Arne vai deixá-lo ser o herói se ele matar o impostor. O Tuka então lembra que é um zumbi, e o Kyle diz que dá pra matar ele cortando a cabeça. Arne não reage, então o Kyle admite que estava blefando só pra convencê-la. Ele se oferece pra lutar no lugar do Tuka nas missões e ganhar grana pra ele. Mais tarde, o Tuka tá deitadaço relaxado na cama, pensando que nunca imaginou viver algo assim. Começa a suspeitar que Kyle só está esperando uma chance pra deixá-lo morrer nas mãos do inimigo. Com isso na cabeça, ele decide fugir no meio da noite pra recuperar o seu corpo. Ele sobe no quarto das garotas pra pegar o caixão que Arne carrega no colar, mas o Bocó, é claro, acaba se distraindo com as meninas dormindo e esquece o que tinha vindo fazer. E nesse momento, ouve passos se aproximando e se esconde do lado de fora da janela. Nisso, ele vê o Kyle entrando no quarto e quando tenta quebrar o caixão com uma faca, é simplesmente jogado pela proteção mágica que a necromante colocou nele. E isso acorda as meninas. Nisso, ele sai correndo do quarto e enquanto o nosso prota tenta entender porque o Kyle quis matá-lo, a Yuna sai e ao vê-lo espiando, acerta um soco na cara dele por estar bisbilhotando. Na manhã seguinte, o grupo sai pra caçar aos demônios junto com os outros aventureiros e o Kyle pergunta ao Tuka sobre os ferimentos e ele inventa uma história dizendo que não viu o rosto do ladrão do colar, só pra despistar. Quando o cara oferece ajuda, o Tuka percebe que a imagem de bom moço é importante pra ele e decide se manter cercado de pessoas e manter Arne por perto para vigiar o colar também. Nisso, ele chega a um forte abandonado, esconderijo dos demônios. Nisso, o impaciente propõe que o grupo se divida e o Tuka tem certeza de que se for sozinho vai morrer primeiro, mas Kyle diz que ele é conhecido por ter matado 100 demônios sozinhos há 3 anos. Nesse instante, um demônio de cabelos negros aparece e derruba o Bocó no chão. Pra surpresa
surpresa de geral, ele desaparece e ressurge no meio do grupo, decapitando um aventureiro antes de sumir de novo. O grupo de suporte entra em pânico e foge, inclusive o Tuca. O monstro pula para cima dele e o perfura no coração antes de sumir no céu. Em seguida, salta em direção ao grupo para atacar novamente. O Kaio invoca uma espada e fatia o demônio em pedaços. Ele pega o coração do bicho com um cristal mágico como prova e entrega a Yuna, dizendo para ela usar como magia de proteção. O Tuca aparece dizendo que foi ele quem salvou todos, então merece o cristal. Mas antes de qualquer discussão, uma horda de monstros sedentos por sangue surge no meio da floresta. E vendo a quantidade, o Tuca simplesmente corre pro forte e convence o resto a ir junto com um pouco de magia. Dentro do forte são recebidos por mais monstros. Ver esqueletos humanos no chão já é o suficiente pro nosso proto imaginar que o destino do grupo vai ser virar comida. Mas a Arne usa sua magia para levantar os esqueletos e formar um exército. O Kaio entra na batalha para dar suporte, enquanto Yuna cria coragem para se juntar também. O Tuca, desesperado para fugir dali, é atingido por uma gosma quente lá ele, que derrete a carne da mão. O demônio então se vira para Yuna, mas a gosma derrete apenas as roupas dela, o que o distrai, é claro, né? Ela aproveita, sai correndo, morrendo de vergonha e acaba se escondendo. O Tuca vai atrás dela, lembrando que precisa ficar de olho nela, e quando tenta se aproximar, ela o acerta, mas se acalma quando ele oferece uma roupa reserva, um biquíni, mano. Eles ouvem o monstro se aproximando. O Tuca saca sua espada, transforma em chicote e amarra o monstro. Então endurece a lâmina de novo para prendê-lo e pede que Yuna ataque. O monstro do nada declara seu amor por meias calças, o que amolece o coração do fazendeiro, e ele pede para Yuna pegar leve com o bicho. Ela fica furiosa, ativa os seus poderes e dá um soco no monstro que o joga para longe, direto na parede. Mas mal dá tempo de comemorar e o Kaio aparece do nada e nocauteia a Yuna com um golpe traiçoeiro tentando matar o impostor. O Tuca levanta e pega sua espada, mas Kaio, com seus reflexos sobre-humanos, a destrói antes que ele possa usá-la. O Kaio conta que quase virou o herói, mas perdeu a chance quando o Shen apareceu, e desde que Arne entrou no grupo, usou necromancia para tentar atacar o herói, mas sem sucesso. Agora ele vê a chance de ficar com toda a glória e dinheiro, e o Tuca é o único obstáculo. Ele atira shurikens mágicas que prendem o Tuca na parede. O garoto o confronta dizendo que é patético querer abrir mão do próprio corpo, e isso enfurece o Kaio, que invoca outra estrela mágica para acabar com ele. Mas a Yuna aparece do nada e dá uma voadora na cabeça do maluco. Quando o Kaio se levanta, parte para outro ataque, mas é atingido por mais gosma roxa que dissolve as suas roupas. Ele se vira e vê a Arne com um novo bichinho demoníaco. Ela avisa que outros aventureiros voltaram para ajudar, e ela foi direto para ver se o Tuca estava bem. Ela ameaça o cara, dizendo que é melhor ele sair dali se quiser viver, mas o maluco promete arrancar o coração mágico dela e invoca mais shurikens, forçando todos a fugir. Ele os persegue atirando estrelas mágicas que felizmente erram o alvo, e o Tuca pela primeira vez tem uma boa ideia. Ele transforma sua espada em uma parede para proteger todo mundo, e quando acham que estão seguros, ele pergunta a Arne sobre o coração de cristal, e ela revela que necromantes são humanos nascidos do inferno. 3 anos atrás, vários deles cruzaram para o mundo dos vivos e sofreram muita perseguição. Por sorte, Shen a encontrou e foi o único que a tratou como gente. Ela se entregou ao julgamento de Tuca, dizendo que aceita qualquer punição por ser uma companheira duvidosa, mas o imbecil vê potencial nela como mulher quando crescer e resolve perdoá-la e mantê-la por perto. Mais tarde, eles decidem armar uma armadilha pro Kaio e se posicionam em um beco sem saída bem visíveis. O cara nota a armadilha, mas avança mesmo assim. O diabinho de Arne atira a gosma de cima, mas o Kaio desvia e contra-ataca, destruindo o monstro. De tanto usar magia de controle de monstros, a Arne desmaia. Nisso, o Tuca joga sua espada fora, se rende e implora a Kaio que poupe Arne e mate só ele. O Kaio se aproxima feliz da vida e pega a espada, mas percebe que é só o cabo, lá ele. O Tuca então revela a armadilha. A espada verdadeira era a ponte falsa. O Kaio então despenca na água e morre afogado. Com tudo acabado, eles voltam para a cidade e eles pagam boas partes das dívidas com o dinheiro da recompensa. Arne até compra umas meias calças novas para agradar o seu mestre, como uma esposa dedicada. Nisso, o trio decide ir para a capital, cobrar um pagamento do rei e aceita novas missões no caminho para juntar dinheiro. Só que o Tuca acaba
perdendo tanto da carne do corpo que ele não consegue mais se regenerar por falta de mana, e 10 dias depois ele vira literalmente um esqueleto. No estilo clássico de imbecil, ele usa seu novo avatar esquelético para espiar as amigas no banho. A Yuna vê o esqueleto e quase o enterra, até que Arne aparece e diz que é só o mestre delas. Ele leva umas boas broncas da melhor amiga de infância. No meio da conversa, o Tuca percebe que aparecer como um esqueleto na capital vai causar pânico, então sugere que Arne possua o corpo dele temporariamente para regenerar a carne com a mana absurda dela, e depois devolva o corpinho pra ele, mas ela recusa, dizendo que ficar trocando de corpo o tempo todo pode acabar deixando ele ainda mais pervertido do que ele já é. Enquanto Yuna e Arne conversam sobre fazer mais aventuras para juntar grana, o Tuca tem mais uma ideia louca, mano, e por incrível que pareça, dessa vez ela funciona. Ele transforma a espada no formato de um rosto, pinta as feições com tintas naturais e coloca como uma máscara. Desse jeito, entra no palácio do rei sem problemas e já vai direto pedir dinheiro para bancar as suas viagens. O rei dá risada, achando que é uma piada, já que o Shen nunca aceitou nenhuma recompensa por ter salvado o mundo. Ele acha que o herói está ali porque finalmente vai se casar com a princesa Margarete, e ainda manda o mordomo levá-la até o quarto dela. O Tuca bate na porta, e quando a princesa abre, ele começa a suar tanto por causa dos seus hormônios que a máscara derrete e mostra o seu rosto horroroso. A princesa fecha a porta na hora. Ele insiste, mostra o seu verdadeiro rosto e diz que é culpa de uma maldição de demônio. Ela acredita e pergunta se ele veio mesmo pra casar com ela. Quando ele diz que não, ela lembra da promessa que fez com Shen, de nunca mais se verem a não ser que fosse pra casar, e manda ele embora. Só que o Tuca lembra da galera furiosa na cidade, a qual ele ainda deve dinheiro, e acaba aceitando o casamento só pra não ser expulso do palácio antes de conseguir a grana. Depois, a princesa convida ele pra um baile de máscaras, que vai rolar dali uns 2 dias. Empolgado por finalmente ter um encontro com um ser humano de verdade e não com um nabo, ele aceita, e ela ainda se oferece pra pintar uma máscara com o rosto dele. Enquanto isso, na cidade, a Arne anda por aí usando um capacete de cavaleiro pra esconder que é necromante. Ela está com a Yuna quando uma multidão bate nela e o capacete cai. Um cara estranho percebe e avisa sobre a caçada aos demônios que vai rolar antes do baile. Ele se apresenta como Leland, um médico que também dirige um orfanato, e leva as duas pra lá para tomar um chá. Ele alerta a Arne para ter cuidado, já que a cidade está em alerta com necromantes. Quando perguntam por que ele tá ajudando, ele diz que só gosta de ajudar quem precisa. A Arne fica balançada com a gentileza dele e quase revela a missão delas, mas a Yuna, meio sensata, corta o papo e diz que estão ali só pra aumentar a mana. O Leland então mostra um remédio que ajuda nisso, chamado Gotas do Som, e pede o corpo de Arne em troca. Quando a Yuna se oferece no lugar, ele explica que só quer estudar o cristal mágico do coração dela e não nada além disso. De volta ao palácio, a máscara do Tuca fica pronta. A princesa entrega pra ele e depois devora uma refeição gigantesca pra aumentar a mana que gastou fazendo a máscara, mas nem comida pra 10 pessoas é o bastante e ela desmaia. O Tuca então corre com ela pro quarto, onde ela é colocada na cama. O guarda pessoal dela, Isaac, aparece puto da vida e dá uma bronca no Tuca por ter esquecido que a princesa tem uma doença rara chamada Mia, que impede ela de segurar a mana. Uma criada então chega com mais comida e gotas de som, o que ajuda a princesa a melhorar. Nas florestas, as meninas chegam num lugar cheio de demônios para participar da caçada, mas antes que elas possam fazer qualquer coisa, uma das 4 cavaleiras mais fortes do reino, chamada Surela, aparece e corta o demônio gigante como se fosse manteiga quente. Nisso, 2 aventureiros chegam e oferecem para levar as meninas a um local secreto para caçar sem ter que disputar com os cavaleiros. Nisso, eles vão até um penhasco e dão um cristal de magia elétrica para Arne usar contra os demônios. Ela dá um choque geral e derruba todos. Só que quando elas vão pegar os corações, os aventureiros revelam que os demônios estavam ali por necromancia. Aí 2 outros demônios agarram as garotas por trás e o cara com uma máscara de esqueleto sai da floresta. Surela volta ao palácio e avisa o rei que eliminou todos os demônios da floresta, mas comenta sobre uma forte magia detectada lá e que todos os corpos sumiram. O rei então pensa em cancelar o baile, mas a Surela garante que vai manter os cavaleiros em alerta e chamar os reforços. Enquanto isso, no palácio, a Margarete mostra ao Tuca o seu novo quarto, mas assim que ela sai, o preguiçoso do nosso prota lembra do motivo real de ter vindo pra capital e foge
foge pela sacada para procurar a Arnie e a Yuna. Ele descobre que elas foram vistas indo ao orfanato. Lá encontra a princesa que está sendo tratada por Leland. Quando pergunta sobre as meninas, o cara diz que elas foram para a floresta caçar demônios e que logo voltam. O nosso prota ficou aliviado e volta pro palácio esperando a Margaret. Depois que ela sai, o Leland desce pro porão, coloca a máscara de esqueleto e revela que tem outros capangas no local. Ele prende a Yuna e explica o seu plano: transformar todo mundo em esqueleto e entregar a carne e músculos inúteis pros demônios, para que os humanos e monstros vivam em paz. Ele vai colocar a culpa em Arnie e jogá-la para os moradores revoltados. A Yuna finge estar tranquila e promete que vai aguentar até ter a chance de usar magia para se soltar. 2 dias depois, o baile de máscaras começa. A princesa aparece linda e arrasta o Tuca por aí. O Isaac, como sempre, no largo do pé e leva um tapa da princesa por não confiar no futuro marido. Quando estão quase saindo, o Isaac revela que sabe que o Tuca não é o verdadeiro herói e jura fazer ele pagar. Ele lembra de como sempre cuidou da princesa como uma filha e como o rei decidiu casar ela com o herói só para manter o sangue real forte. No meio do baile, a princesa participa de um desafio onde precisa acertar uma maçã na cabeça do nosso prota com uma flecha e, por azar ou sorte, ela acerta sem matá-lo, garantindo o almoço do dia. A Sorella observa tudo e nota que ele não está de máscara, mas sim com um rosto de esqueleto, o que levanta suspeitas. Enquanto isso, a Margaret leva o nosso prota para um lugar escondido para mostrar fogos de artifício mais privados. Só que o tonto fala umas besteiras e ela começa a desconfiar. Ela percebe que o comportamento dele está estranho e que ele não lembra nada do passado deles. Nisso, ela exige saber quem é ele de verdade. O Isaac e a Sorella aparecem do nada e pressionam até ele contar a verdade. E quando descobrem que ele matou o herói e está usando a necromancia para fingir ser ele, a sentença de morte vem na hora. Eles se viram para a princesa para perguntar o que ela acha, mas ela sumiu. Desesperada com tudo, ela sai correndo pro quarto. Leland a encontra no caminho e a convence de que está segura com ele. Tuca, mesmo decapitado, conta tudo pra Sorella e o Isaac. Ele tenta guiar os dois até onde o Leland levou a princesa. Disfarçado de soldado de Leland, o Tuca leva os cavaleiros até o esconderijo. Lá dentro, o Isaac confessa que foi tudo culpa dele isso tudo, porque forçou a princesa a treinar tanto para ser a noiva ideal que ela acabou desenvolvendo a doença por estresse. E como um imbecil que nosso prota é, ele joga tudo a culpa em cima do guarda da princesa e ainda declara que ele mesmo tá livre de qualquer responsabilidade. Bem nessa hora, a parede atrás dele explode e um demônio voa pra fora direto por causa de um soco da Yuna. O Tuca conta tudo o que rolou enquanto eles amarram um aventureiro do mal. Eles oferecem deixar o cara vivo desde que ele diga onde está a princesa e, morrendo de medo, ele aceita contar. Nisso, a galera então decide resgatar a Arnie antes de sair em missão para resgatar a Margaret. Eles finalmente encontram a garota amarrada numa cadeira, escondida no porão, e depois de libertá-la, explicam tudo. Enquanto isso, num canto sombrio da cidade, o doutor está prestes a começar o tal ritual. Ele diz para a princesa que odeia como as pessoas são discriminadas pela aparência, já que por dentro todos têm o mesmo esqueleto. Inspirado por um herói lendário, ele decidiu salvar o mundo criando um mundo sem conflitos, arrancando a pele das pessoas. O ritual, segundo ele, também é o casamento dos dois, porque está apaixonado pela princesa. Nisso, Isaac e a Sorella estão escondidos atrás das colunas, assistindo a bizarrice toda. Nisso, os guardas querem já partir pra cima, mas eles lembram que querem dar uma chance pro Tuca, pra ver se ele é mesmo digno. Tuca e a sua equipe estão num palanque acima do ritual bolando um plano. A Arnie pede para que ele distraia o doutor para que ela possa tomar o controle dos esqueletos. Na hora que o vilão vai cortar a princesa, o Tuca salta com Arnie e a Yuna nas costas e dá um soco no cara. O soco quebra o braço do Tuca, mas nem arranha o doutor. Aí a Yuna ativa sua magia e acerta o cara com a sua força, lançando ele longe. Nisso, o Tuca revela sua verdadeira identidade para a princesa e o doutor tenta usar os esqueletos contra eles, mas Arnie já tinha assumido o controle. O Tuca então põe a máscara mágica e ativa sua visão de raio-x, mas leva um chute da Yuna por ser um pervertido safado nojento. Logo depois, os demônios saem da toca e atacam o grupo, e o doutor aproveita a confusão para fugir. Stella e Isaac dizem para os outros irem atrás dele e que eles seguram os demônios. A Yuna então pula nos ombros do vilão e derruba ele, mas ele convoca
mãos esqueléticas para se levantar. Eles estão num cemitério subterrâneo, então o vilão invoca vários zumbis com necromancia, então toma um monte de poções de soma para aguentar a luta, mesmo sabendo que isso vai acabar com ele. E ele cria armas mágicas e fortalece o exército. Arne tenta cortar os inimigos, mas a sua espada quebra e ela é derrubada. E o maluco então usa seus zumbis para pegarem a princesa, mas o Isaac entra na frente para protegê-la. O Tuca então transforma sua espada em uma parede mágica e bloqueia o caminho para permitir a fuga. Fora do cemitério, eles decidem resolver tudo ali mesmo, sem deixar o caos para a cidade. Enquanto isso, Lelen segue o rastro de sangue deixado por Isaac, que na verdade era falso para despistar o inimigo. A estratégia funciona e as meninas começam a se perguntar quem é Tuca de verdade. Ele conta que antes dos portões de inferno se abrirem, o pai dele levou ele e a mãe dele para a cidade de Luda, que foi destruída na guerra. A mãe morreu, o pai sumiu e ele teve que sobreviver sozinho por um ano, e isso forjou a esperteza que ele tem hoje. As garotas ficam comovidas, mas Yunas lembra que elas precisam se concentrar. O Tuca quer esperar o vilão gastar toda a sua mana, mas a Yuna lembra que ele usou o Soma, então isso é improvável. A Arne sugere roubar o Soma e usar no Tuca, mas desconfiam que o vilão já usou tudo. Isaac lembra que o corpo da princesa tem mana sobrando e que seus fluidos podem ajudar o herói. Então sim, eles decidem usar esse método esquisito para energizar o Tuca. Mas antes que comecem o ritual, o Tuca tem uma ideia bem melhor. Ele revela que o doutor não é um necromante de verdade e não consegue manter tantos zumbis sob controle. Quando ele mandar os esqueletos investigar, ele vai ficar vulnerável. O plano é se disfarçar de pedra e esperar o momento certo para atacar. Em outro canto, a Lelen percebe que os rastros de sangue são falsos e envia o seu exército. O plano do Tuca funciona e ele se infiltra no exército inimigo e tenta matar o vilão, mas o doutor já esperava isso e se protege com uma armadura mágica. Ele manda os esqueletos atacarem o Tuca, mas a Yuna e o Arne já tinham eliminado todos. Durante o discurso dramático do vilão, a Lelen levanta um cristal para chamar os zumbis de volta, mas o Tuca revela uma pedra mágica e com a ajuda de Margaret, que estava escondida, ela destrói o cristal com uma flechada. Sem o controle, os zumbis caem mortos de novo. A Yuna dá uma surra no doutor e eles o amarram numa árvore. A princesa e o seu guarda se juntam ao grupo, mas a alegria dura pouco. Um demônio aparece carregando Surela desacordada. Arne reconhece o bicho como um demônio de alto escalão. Ele ataca a princesa, mas o nosso prota empurra pra longe e leva o golpe no lugar. Um buraco abre em seu crânio e ele desaba. A Yuna pega um cristal caído e usa a magia para ficar mais forte, indo com tudo pra cima do demônio. Mas mesmo com golpes seguidos, ela quase não o machuca. E ao saber que o nosso prota tá vivo, mas quase indo jogar no Vasco, me desculpa aí torcedores do Vasco, ela pede para transferirem a sua alma de volta pro corpo original, mas o necromante avisa que ele vai se desfazer se isso acontecer. Nisso o demônio joga a Yuna pra longe e vai atrás de Arne. Ele diz que ela não deveria sentir emoções humanas e tenta levá-la de volta pro submundo. Ele drena a consciência dela para tirá-la do caminho. Quando o demônio tenta atacar a princesa, o Isaac aparece com a sua espada e o afasta, pedindo para a princesa fugir. A Yuna então recobra a consciência, pula no demônio e acerta um chute. A Margaret tenta energizar o nosso prota com os seus fluidos gostosos, mas ela está nervosa demais. Então o Tuca acorda e pede um último desejo, ver Margaret usando meias. Ele desmaia de novo, mas a princesa, chorando pela primeira vez em anos, diz que precisa dele vivo, pois se apaixonou por ele. Essa mina aí tem um gosto estranho, mano, pelo amor de Deus. A Yuna e o Isaac estão quase sem mana, prestes a perder, quando o Tuca reaparece com o corpo completamente regenerado pelas lágrimas da princesa. Ele bloqueia um raio com a sua espada transformada em escudo e depois a transforma numa coxa gigante, esmagando o demônio. Enquanto isso, a história chega a dois necromantes do mal, Diego e Frederic, que ficam empolgados para se vingar de um herói tão poderoso. Depois da batalha, o cara enlouquece por overdose de soma e é preso. A Surela está hospitalizada e o Isaac pede para virar diretor do orfanato. A princesa
agora curada, entrega suas poções restantes pro Tuca, que aceita o seu papel como herói e parte para selar os portões do inferno. O rei dá uma carruagem mágica pra jornada, e como ela precisa de mana, a Arne vira o motorista oficial. Mas antes da partida, o Isaac entrega uma carta da princesa agradecendo e dizendo que deixou um presente na carruagem. E esse presente aí era a própria Margarete, escondida numa caixa para viajar com eles e treinar com Tuca. Só que eles esquecem de abrir a caixa por dias e quase a deixam para morrer de fome. E assim, meu mano, termina a primeira parte desse anime aí. E se você gostou e quer a continuação, já deixa aí seu like, mano, porque quando esse vídeo bater 1000 likes, se bater, né, eu trago a parte 2, porque eu vou saber que vocês gostaram demais. E também já comentei no vídeo pro YouTube entender que você não é robô, mano, tá ligado? Senão ele entrega o vídeo e ninguém assiste essa obra de arte que deu trabalho. Então, por favor, comenta aí a palavra necromante ou meias, né? Comenta a palavra meias aí, em homenagem a esse merda. Fora isso, se fizer sentido pra você, considere entrar para o clube de membros. Lá você vai ter um monte de benefícios, inclusive gameplays exclusivas de mim, vídeos antecipados, vídeos exclusivos que uma hora vai ter, e também emotes ali muito legais. Tudo isso por R$1,99, mano. Então fortalece nós aí, tamo junto e lembre-se, o Dressing Nimes ama você.